Se você sofre um acidente de trabalho, a regra é que para ganhar uma indenização da empresa, esse acidente tenha acontecido por culpa dela. Algum tipo de negligência, de falta de cuidado que ela teve. Mas como toda regra, existe uma exceção. E é por isso que dependendo do trabalho que você realiza, pode ser que a empresa pague indenização mesmo sem ter culpa pelo que aconteceu. Isso acontece sempre que o seu trabalho é considerado como uma atividade de alto risco de acidentes. Nesses casos, mesmo que a empresa não tenha culpa, ela vai ter que pagar a indenização. E no vídeo de hoje vou te mostrar como isso funciona na prática e também vou trazer 14 profissões que já foram consideradas como atividades de risco para os tribunais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Para a lei, uma empresa só tem que pagar indenização por acidente de trabalho quando ela for considerada responsável pelo acidente. Isso significa que ela só tem que pagar a indenização se ela tiver culpa pelo que aconteceu. Quando ela não tem culpa, em regra, ela não tem que pagar nenhum tipo de indenização para a vítima. Mas olha só isso que o parágrafo único do artigo 927 diz. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Vem cá que eu vou traduzir isso para você. O que a lei está dizendo é que quando uma outra lei específica mandar, ou quando você trabalhar em uma atividade com um risco muito elevado, você recebe indenização independente da culpa da empresa. Ou seja, você sofreu um acidente trabalhando, a empresa não teve culpa nenhuma, mas ainda assim ela vai ter que pagar a indenização. Aí o problema é, que atividades arriscadas são essas? Na lei, ainda não existe uma lista com essas atividades, mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que esse risco que a lei está falando não é aquele mesmo risco de quem ganha um adicional de periculosidade. Aqui, realmente vai ter que analisar em cada caso se a atividade daquele profissional estava expondo ele a um risco maior do que os outros profissionais. O exemplo disso é o carteiro que trabalha na rua entregando encomendas. Pode ser que ele trabalhe até mesmo de carro, mas digamos que ele sofra um assalto e nesse assalto ele leve um tiro. Você concorda que a atividade dele coloca ele em uma situação muito arriscada de sofrer assaltos, maior que um vendedor de uma loja, por exemplo? Então, nesse caso, os Correios vai ter que pagar a indenização, mesmo sem ter culpa pelo assalto. Quando a pessoa já recebe o adicional de periculosidade, já é ali evidenciado que o risco maior existe. Se a gente está falando de alguém que trabalha com motocicleta e se acidenta no trânsito, de um vigilante que sofre assalto e se machuca, alguém que trabalha em altura e sofre uma queda. Todas essas são situações que atraem o que a gente chama de responsabilidade objetiva da empresa, que nada mais é do que a empresa pagar a indenização mesmo sem ter culpa pelo acidente. Aí para te ajudar, eu trouxe uma lista com 14 profissões que podem receber indenização mesmo sem a culpa da empresa. Antes de te mostrar a lista, se você acompanha aqui nosso canal e gosta dos nossos conteúdos, a gente criou um canal no Telegram para divulgar tanto nossos vídeos novos, como também os posts do nosso blog. Então confere aqui na descrição do vídeo e entra lá no nosso canal. Agora, sem mais conversas, vamos continuar por aqui. A primeira profissão que eu trouxe é do trabalhador da construção civil. Quem trabalha na construção civil tem um alto grau de risco de acidente. E aí não faltam situações de risco, como quedas e material caindo e equipamento que pode cortar, esmagar, enfim. Quem trabalha aí na área da construção civil e sofre um acidente, não precisa mostrar que a empresa teve culpa. O segundo profissional que tem direito à indenização, mesmo sem a culpa da empresa, são aqueles que trabalham em minas de subsolo. Tem algumas profissões que a gente não precisa nem explicar tanto, né? Quem trabalha em minas de subsolo tem risco de desmoronamento, né? Sem contar o fato de trabalhar ali em um espaço confinado com risco de sofrer asfixia. A terceira profissão de risco é o bancário em relação a assaltos. Se o bancário sofre um assalto e se machuca, o banco vai pagar a indenização independente de ter culpa ou não. Aí só um detalhe aqui, não é qualquer acidente, tá certo? Nesse caso precisa envolver assaltos. Outra profissão também que tem direito à indenização em caso de assaltos, mesmo sem a culpa da empresa, são os motoristas de transporte coletivo. Em caso de sofrerem assaltos, eles não precisam mostrar que a empresa teve culpa para receber a indenização. Aqui nesse caso também entram os cobradores, tá certo? Tanto o motorista como o cobrador. Em caso de assalto, podem ser indenizados sem que a empresa tenha culpa. Nessa pegada dos motoristas, quem trabalha no transporte rodoviário de carga também entra nessa lista. Tanto o pessoal que faz transporte pesado de carga entre os estados, como também o pessoal que faz transporte de comércio online,
que sofre bastante assalto. Esse pessoal também tem bastante risco de acidente de trânsito. Quem também tem muito risco de acidentes são os vendedores externos, representantes comerciais e motociclistas em geral. Pessoal que trabalha de motocicleta sofre muito acidente de trânsito, tanto que tem direito ao adicional de periculosidade. Por isso, se alguém que trabalha com motocicleta sofre um acidente, a empresa paga a indenização mesmo sem ter culpa. A sétima profissão que eu trouxe aqui é a de torneiro mecânico. Quem trabalha com o torno tem alto risco de sofrer acidentes, por isso também vai receber indenização mesmo que a empresa não tenha culpa. Aqui só um detalhe, gente, que tem que ser um acidente ali específico, com o torno para se enquadrar como atividade de risco, tá bom? Outra profissão parecida com a de torneiro mecânico que entra nessa lista é a de metalúrgico. A indústria metalúrgica, assim como a construção civil, também é conhecida pelos acidentes. Por isso, se você sofre um acidente de trabalho e trabalha com um metalúrgico, pode ter direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa pelo que aconteceu. Aqui o tipo de acidente no caso dos metalúrgicos é mais amplo, não tem uma causa específica, tá certo? A nona profissão que eu trouxe aqui foi a de enfermagem. Enfermeiros e técnicos de enfermagem que aplicam injeções têm alto grau de risco de perfuração com agulhas. Por isso, se você se fura com a agulha da seringa enquanto administra uma medicação, pode receber indenização mesmo sem a culpa do hospital. Outra profissão que também está exposta a riscos acentuados é a do pessoal da limpeza pública. Quem trabalha de gari tem um altíssimo risco de sofrer assalto e sofrer dano físico ali no caminhão de lixo. Se isso acontece, a empresa tem que indenizar. Algumas profissões mais óbvias que também são expostas a riscos acentuados são os eletricistas, que têm alto risco de descarga elétrica, os vigilantes, que têm alto risco de sofrer violência física, quem trabalha no corte da cana-de-açúcar, tanto tem risco de sofrer danos físicos, como também problemas no coração e pulmão. Para finalizar nossa lista, tem também os profissionais que trabalham com facas, amoladores de faca, pessoal que trabalha em frigorífico, todos também podem receber indenização independente da culpa da empresa. Gente, agora muita atenção aqui, tá certo? Se você está nessa lista, ou se sua profissão é uma profissão bem arriscada, que te coloca em uma situação de risco acima do normal, você pode receber indenização sem a culpa da empresa. Mas isso não significa que você vai receber indenização com toda certeza. Isso porque tem 4 situações que a empresa não vai pagar a indenização de jeito nenhum. E eu falei sobre todas elas nesse vídeo aqui. E recomendo você assistir a seguir. Mas antes, se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.